Oi pessoal, aqui é a Lana do Bel Literatura e no vídeo de hoje a gente vai comentar sobre mais uma leitura da Agatha Christie e dessa vez a gente leu A Noite das Bruxas. Eu li e ouvi esse livro. Eu não sei qual é a ordem que vai estar aí os vídeos, mas a gente tem a leitura do mês da Agatha Christie em ordem cronológica, que também é o começo do desafio de 12 livros para 2025. Se esse vídeo já tiver ido ao ar, vou deixar aqui nos cards para vocês verem, que é o misterioso caso de Styles. Este eu li no livro físico, também no e-book, mas eu estava querendo ouvir alguma coisa, porque eu gosto muito de audiolivros e às vezes, assim, não sei, eu vou arrumar o quarto, vou lavar uma louça, são tarefas que eu não preciso estar prestando atenção para fazer. Então eu consigo prestar atenção no livro. Algumas pessoas vão dizer que não conseguem prestar atenção, que não é leitura de verdade, mas para mim, eu, Alana, é uma experiência incrível. É como ouvir um podcast, mas você presta ali um pouco mais de atenção para não se perder nos detalhes. Então, quando eu estou fazendo alguma coisa que não requer tanta atenção, eu gosto de ouvir um audiolivro. E no Audible estava disponível na minha assinatura A Noite das Bruxas, que já era um livro da Agatha Christie que está aí para ler há muito tempo. Todo mês de outubro chega e eu fico, se combina, mês do horror, mês das bruxas, vou ler. E nunca tinha feito essa leitura. E aí eu falei, quer saber? Vou ignorar um pouco da questão da ordem cronológica, porque esse livro aqui, gente, ele é número 69 na nossa lista. E até chegar lá eu leio de novo. E aí eu peguei lá no Audible para ouvir e depois assim até li um pouco no livro também quando eu tinha mais tempo, mas eu praticamente ouvi aí 80% do livro no Audible. E a narração, gente, que narração incrível. Eu não tenho certeza, mas muito me parece que é o mesmo narrador do Hobbit lá no Audible também, que eu já comecei a ouvir. Só que o Hobbit eu achei que tem muitos detalhes assim de fantasia que seria mais legal ler mesmo para concentrar um pouco mais. Eu gostei muito do narrador, do estilo de narração. E aí, quando eu comecei a ouvir A Noite das Bruxas, eu falei, não, vou ouvir esse livro, vou ignorar aí a questão da ideia de ler na ordem cronológica e vou ler esse também. Então nós temos dois Agatha Christie's esse mês e foi uma experiência incrível. Ainda bem que eu me deixei levar ali e fui para esse livro, porque eu sinto que eu preciso, para engatar assim e ficar animada com as leituras, eu preciso de algumas coisas mais que envolvam mais, que me deixem mais envolvidas e não leituras tão devagar, senão eu não engato muito. E eu precisava engatar um pouco para poder começar aí o mês de janeiro a ler mesmo. E aí foi muito bom. Eu li assim intercalado, enquanto eu estava fazendo alguma coisa, eu ouvia a Noite das Bruxas e os meus momentinhos de leitura mais concentrado, eu estava lendo O Misterioso Caso de Styles. E eu consegui organizar bem na minha cabeça, acho que eu não misturei muito dos casos, mas foi uma experiência assim bem interessante. Eu gosto de ler vários livros ao mesmo tempo, porque eu enjoo fácil. Então, aí quando engata mais em um, eu pego ali e sigo nele, depois eu vou pro outro. Eu gosto de fazer assim. E sempre foi assim, então não tem conversa nessa questão para mim. Eu gosto mesmo e vou levando assim. Sem mais delongas, a gente vai conversar sobre esse livro sem spoilers, então fiquem despreocupados quem ainda não leu. Quem gosta de Agatha Christie, eu não vou falar spoilers, porque quando a gente está falando de livros desse tipo, não adianta. A experiência de leitura, ela é melhor quando a gente não sabe o que vai acontecer. Mas também vale para... Eu amo reler. Então, para mim, ler sabendo o que vai acontecer no final não tem problema. Mas a gente vai comentar sem spoilers. Aqui a gente tem mais um caso do Poirot. Dessa vez com dois amigos, que são amigos que já aparecem em outros livros, mas que eu não conhecia eles. Eu comentei sobre isso no misterioso caso de Styles, quando a gente estava falando sobre a questão da ordem cronológica, é que muitas vezes a gente vai ler aleatório e a gente se depara com personagens que já apareceram, mas não tem problema nenhum, não influencia na experiência, muito pelo contrário. Aqui a gente vai conhecer uma dessas amigas do Poirot, que já apareceu em outros livros, se não me engano ela apareceu em
eu não sei se são 5 histórias aí que ela aparece. É uma grande escritora famosa que coincidentemente escreve romances policiais ali, romances de investigação. Dá a impressão que é um alter ego da Agatha Christie. Já ouvi falar também que isso é um senso comum, assim. E nós estamos falando de Ariadne Oliver, essa personagem que a gente vai encontrar ela em algum momento aí na nossa leitura cronológica. A Ariadne, ela tá passeando numa cidadezinha pequena, nas redondezas de Londres, não é muito longe de Londres, e ela tá na casa de uma amiga, a Judith, não me lembro o sobrenome da Judith, e essa amiga tem uma filha ali, adolescentezinha, 12, 11, 12 anos, e nessa época que a Ariadne tá lá na casa dela, vai acontecer uma festa para as crianças, uma festa de Dia das Bruxas, na casa ali da principal anfitriã da cidade, que é a Rowena Drake, a senhora Drake, e elas são convidadas para ir também para ajudar nos preparativos. Acontece alguma coisa com a Miranda que ela não pode ir na festa, mas a Judith e a Ariadne vão para ajudar nos preparativos, organizar ali e ajudar a senhora Drake. E nessa festa tem muita gente, tem várias crianças ali da região, é até a festa do 11 mais, eles falam, porque marca a mudança de escola das crianças que completaram ali 11 anos, 12 e vão mudar de escola. Tem tipo uma escola assim secundária, alguma coisa assim. E aí, eles têm. Essa peça tem mais ou menos 2 momentos. Tem um momento em que eles começam a organização, e aí tá algumas mães, algumas matriarcas ali da cidade organizando, e depois a festa em si, agora que chega todos os convidados, todas as crianças. Vai ter um monte de atividades. A casa da senhora Drake é muito grande, então tem eles espalharam assim pelos cômodos 1 milhão de atividades para as crianças. E aí, nesse momento, nesse prelúdio, onde eles vão organizar a festa, as crianças estão ali tentando chamar a atenção da senhorita Oliver, né, a Ariadne Oliver, que é essa personagem mais famosa, tem essa coisa assim dela ser alguém famoso. E uma dessas crianças solta que já presenciou um assassinato. Ninguém leva isso em consideração. É até dito que aquela criança, a Joyce, é uma menina que gosta de chamar atenção, que gosta de falar mentiras para chamar atenção para si, e que isso seria só mais uma mentira e que ela estaria fazendo aquilo só para chamar a atenção ali da senhorita Oliver, que é essa pessoa famosa, porque elas comentaram que gostam dos livros dela. E aí, isso é esquecido, a festa continua, até que no final da festa, esta mesma criança, a Joyce, é encontrada morta na biblioteca. Ela foi afogada na bandeja de maçãs ali que tinha pra, tipo, pegar a maçã com a boca, assim, na bandeja de água, e ela foi afogada lá. E então, que surge, né, começa mais um novo mistério aí, mais um caso para ser investigado. E também eles ficam muito abalados, porque é uma festa de criança, é uma criança morta. E isso no livro é debatido sempre assim, né? Como que eles vão investigar isso? É uma criança que morreu, tá todo mundo muito abalado, mas uma criança também que contava mentiras, uma criança de difícil lidar. Senhorita Ariadne Oliver fica desesperada, muito em choque. Ela corre para Londres, onde ela encontra um grande amigo que é o único que pode ajudar. Ela está muito nervosa. Mesmo que a polícia tenha começado a investigação, ela sente que precisa daquele amigo ali, que é ninguém mais, ninguém menos que Poirot, um amigo antigo. Ela chega lá, assim, muito nervosa. E é claro que ele não ia negar, né, ajudar essa amiga a fazer aquilo que ele sabe fazer de melhor, né? Investigar um crime. Então Poirot entra em cena, ele vai até essa cidade e lá ele se recorda de um amigo. É muito engraçado porque ele tem a mente muito astuta. E isso aparece assim em muitas coisas da resolução do crime, mas também de pequenos detalhes. Ele lembra de um cartão postal que ele recebeu com um endereço que é muito semelhante ao daquela cidade, e aí ele conecta tudo e encontra um amigo antigo, que é o ex-superintendente Spencer, que agora também está aposentado, já é ali um senhor, eu acho que deve ter uns 50, 60 anos, e ele trabalhou na polícia, e
também ele já trabalhou junto com o Poirot em algum outro caso. É outro personagem que também já apareceu em outros livros, ou também vai aparecer em outros mais pra frente, mas que eu conheci agora em A Noite das Bruxas. E aí, junto com esse amigo que também foi da polícia, que tem ali uma influência, a mesma influência que o Poirot também tem, eles começam a investigar esse crime e eles começam a buscar as pistas, entrevistar as pessoas. E, gente, é uma colcha de retalhos enorme. Eles vão ligando muita coisa. É um grande quebra-cabeça, porque aqui ele vai envolver muitos casos antigos que aconteceram na cidade e o Poirot ele sente que aquilo, né, o assassinato da Joyce, não é uma coisa do presente, é uma coisa que veio do passado e com medo de que tudo isso voltasse à tona, a Joyce foi morta por conta daquela fala, né, que ela viu um assassinato. E aí eles começam a investigar. E é muito legal porque o livro todo se bate na tecla das crianças, né, que falam mentiras. Então, como que eles vão levar a sério o que a Joyce fala se todo mundo sabe que ela é uma menina mentirosa? Mas então por que ela falou que viu um assassinato e logo em seguida apareceu morta? É muito legal porque a Agatha Christie ela traz muitas questões do contexto histórico que ela vivia. E eu acho interessante a gente estar sempre analisando aí um pouquinho da época que o livro foi escrito e o que isso reflete na história. Então eles vão falar muito sobre, é muito investigado também, uma das vertentes da investigação seria alguma motivação sexual, então um crime sexual, e aí eles vão investigando tudo isso pensando em pessoas com doenças mentais, a gente consegue perceber aqui pela narração, né, pelo contar da história, o que esses personagens, que são pessoas daquela época, pensam sobre pessoas que sofrem de doenças mentais, eles vão falar sobre manicômios. Isso é uma parte, assim, uma vertente ali da investigação mesmo, que eu achei muito interessante para a gente ver, né, pensar sobre o contexto histórico dessa história. Eles também falam sempre sobre estrangeiros. Eu acho muito interessante pensar em como que a Inglaterra daquela época pensava sobre estrangeiros, o Arroz sendo ele próprio um estrangeiro, mas ele tem ali alguns personagens também que são de fora, e não é a primeira vez que eu vejo numa história da Nora Roberts mostrar esse preconceito que os ingleses têm com pessoas de fora. E eu achei muito, muito bem desenvolvido. Eu também fiquei surpresa no final. Eu estava pensando eu estava pensando que poderia ser uma coisa e era, mas não só, eu não acertei direto, sabe? Tinha mais coisas envolvidas. Mas foi muito, muito prazeroso esse tempo de leitura, ouvindo o audiobook e lendo o livro também. Foi, assim, extremamente prazeroso, é uma leitura gostosa, que você se surpreende um pouco no final ali com como eles amarram todas as coisas. O Poirot, ele sempre monta um pequeno circo para desvendar ali o final e explicar tudo. E depois ele senta com calma e aí ele narra tudo a linha de pensamento dele, tudo que ele como ele resolveu tudo, quando ele teve o tique assim para entender o que era. E ele tá contando para os personagens, mas também contando para o leitor, né? Então a gente consegue entender exatamente como que a mente dele funcionou durante toda a investigação e o que a gente deixou passar pra gente não perceber quem era o assassino. Eu acho que eu daria 4 estrelas e é muito, muito bom. Mais um livro ótimo, excelente da Agatha Christie. Acho que até agora eu já perdi a conta ali, eu tô chegando em 10, eu acho. E eu não achei nenhum assim que não seja no mínimo de 4 estrelas. É, por enquanto, todos os que eu li são muito bons mesmo. Eu tô ansiosa por essa jornada aí desse ano, lendo uma Agatha Christie por mês. Espero muito que dê tudo certo e a gente esteja conversando aqui no canal todo mês com pelo menos um. A ideia até que se der para ler mais vai ser um bônus muito bom, mas espero estar aqui no canal todo mês conversando com vocês. Eu já falei no outro vídeo, mas vou falar aqui de novo, só para deixar assim bem frisado, que no mês que vem a gente volta na programação de ordem cronológica. Então, no mês que vem a gente vai para o segundo livro publicado da Agatha Christie, que é O Adversário Secreto. Eu já tenho em mãos aqui o meu, é este aqui, e a gente vai ler no mês de fevereiro. O vídeo provavelmente vai sair aqui no canal no finalzinho do mês ali, na última semana. Não sei
exatamente que dia da semana, mas aí na última semana de fevereiro a gente vai conversar sobre O Adversário Secreto, que também está disponível no Audible. Eu comentei que eu ia falar para vocês sobre os livros que estão lá no Audible. Eu até abri aqui para falar os que estão na minha biblioteca, né, para ficar mais fácil. Mas a gente tem O Adversário Secreto, A Noite das Bruxas, Convite para um Homicídio, que é um caso da Miss Marple, que eu li no passado. Ele está disponível no Audible. Também temos, cadê os outros? Um Gato Entre os Pombos, Os Quatro Grandes, Caio Pano, Porque Não Pediram a Evans. E acho que são esses os que estão na minha biblioteca. Então ainda tem outros títulos, e esses é certeza que estão disponíveis na assinatura mensal do Audible, que é mais ou menos igual à do Kindle Unlimited, e aí você tem ali um catálogo enorme de histórias disponíveis em audiobook. Ainda tem as compras fora da assinatura, mas eu acho que essa não compensa muito porque é sempre meio caro. Acho que o mais barato que eu já vi é tipo 35, 40 reais. Eu acho um pouco caro. Mas dentro do catálogo da assinatura tem muita coisa, então compensa, sempre tem promoção. Fiquem de olho aí se vocês gostam de audiobooks, audiolivros. Eu gosto muito. Espero que vocês tenham gostado de mais uma leitura aí da Agatha Christie. Comentem aqui se vocês gostam da Rainha do Crime, quais são os livros que vocês já leram dela, quais seus preferidos, se vocês estão animados com essa leitura em ordem cronológica. Não se esqueçam de se inscrever no canal para vocês não perderem nenhum dos próximos vídeos. E compartilhem esse vídeo também com quem vocês sabem que gosta aí de literatura. Espero vocês no próximo vídeo, pessoal!